Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, por vocês nos acompanharem. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Mas primeiro eu peço a vocês que se inscrevam, compartilhe os nossos vídeos, deixe aí o seu like, a sua dúvida nos comentários, deixe lá no sininho, clica lá no sininho para você receber as nossas notificações quando a gente gravar um vídeo, e deixe aí também para a gente uma sugestão de algum tema que vocês gostariam de que a gente abordasse, ok? Veja, hoje nós vamos falar sobre um tema que também gera muita polêmica e gera muita controvérsia na fé católica. E tem muitos católicos desavisados que não têm uma clareza sobre isso, sobre o que a igreja diz, sobre qual é o assunto que eu vou abordar hoje. O católico pode ser maçom? O católico pode ir à missa e se associar à maçonaria? Eu já fiz um vídeo no canal, há uns tempos atrás, sobre a maçonaria, explicando a origem da maçonaria, tá? Mas já tem bastante tempo que eu fiz esse vídeo, está aí no canal, na playlist, se você depois quiser assistir, está aí no nosso canal. Mas hoje eu não vou falar da origem da maçonaria, nada disso. Eu vou explicar a incompatibilidade entre a maçonaria e a fé católica e a fé cristã. Ok? Então, o católico pode ser maçom? É isso que eu vou querer colocar hoje. Porque tem muitos católicos que ingressam na maçonaria. Homens, Porque a gente sabe que mulher não pode entrar na maçonaria. Ok? Engraçado que acusam a Igreja Católica de discriminação por não ter mulher sacerdote. Já fiz até um vídeo sobre isso explicando. Mas a maçonaria também não aceita mulheres, só homem, Então deveriam também criticar a maçonaria. E você viu alguma crítica à maçonaria? Eu nunca vi. Olha que eu tenho 43 anos e eu nunca vi críticas à maçonaria, nunca vi. Agora a Igreja Católica eu vivo vendo críticas. Então, quer dizer, é o que eu já venho falando há muito tempo. Ninguém bate em cachorro morto. Falar mal da igreja dá ibope. Só que o nosso vídeo de hoje é para alertar você que é católico. Às vezes você não sabia. Veja, a igreja ensina que para haver pecado tem que saber, querer e fazer. A Bíblia, diz lá em Atos dos Apóstolos, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, tem muitos católicos que às vezes se associam à maçonaria e não sabem que não pode. Mas é diferente daquele que sabe
Aí vai e faz. Aí já está fazendo com conhecimento de causa. É pior ainda. Eu conheço algumas pessoas. Eu já vi, né, várias pessoas na missa aí que são maçom. Ok? Eu conheci um. Né, eu conheci um que eu conheço, né, sei quem é, sei que é maçom. E ia né, bastante na igreja. Agora eu não sei se vai, porque ele ia na igreja à noite. E eu ia à noite, agora eu vou de manhã. Então não sei se está indo mais à noite. Né? Mas eu via muitas vezes essa pessoa lá, e eu sei que ele é maçom. Agora, se ele sabe que não pode, eu não sei. Né? Porque ele ia na igreja e eu sei que ele é maçom. Ok? Então, não é a igreja. Não, veja. Então, isso quer dizer que a pessoa que é maçom não possa frequentar a igreja? Eu quero começar por aí. O que a igreja diz? O que o magistério da igreja, que é, né, o Papa, os bispos, dizem? Primeiro eu quero colocar uma grande mentira que dizem aí, fake news, que houveram papas, bispos, padres que eram maçons. Eu nunca soube disso. Porque, não, primeiro que não pode. É igual ser candidato a cargo político. Não tem, você não vê padre, né? Ah, tem aquele padre Cremon, esqueci o nome dele. Como é que é? Esqueci o nome dele, que nas últimas eleições aí, ele não é padre da Igreja Católica Apostólica Romana, ele é da igreja, se eu não sei se é da ortodoxa, não sei se é da igreja brasileira, não sei qual igreja ele é, mas ele não é da Igreja Católica Apostólica Romana, ele não obedece o Papa, porque não pode, né, entrar em cargo, o sacerdote não pode entrar em cargo político e também não pode ser maçom. Então como é que houve papa, bispo e padre maçom? Mentira. Isso é intriga da oposição. Ok? Então não acredite nisso. Ok? Não. Quando a igreja, quando a maçonaria começou no ano de 1700, a maçonaria ela veio do protestantismo. Lembrando que Lutero brigou com a igreja em 1517, a maçonaria é de 1700 e pouco, 1600, final do ano 1600, começo do ano 1700. Tanto que a maioria dos maçons eram protestantes. Depois que os católicos, infelizmente, começaram a aderir à maçonaria. Mas no começo era praticamente só protestantes que eram da maçonaria. Depois, infelizmente, os católicos também começaram a ir para a maçonaria. Hoje, tem pessoas de várias religiões que são maçons. Ok? Então eu vou explicar tudo isso daqui a pouco. Então, qual é o posicionamento oficial da Igreja Católica hoje sobre a maçonaria e o católico ser maçom? Eu quero começar por aí. Ok? Veja, antigamente, até 1983, tá? Era excomungado quem era católico e era maçom. Era excomungado da igreja. E a igreja tem poder para isso, que Jesus deu para ela. Então, o que é uma pessoa excomungada? Fora da igreja. Ok? Então, quem era maçom antigamente era excomungado, não podia participar de nada na igreja. De 1983 para cá, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, retirou a excomunhão das pessoas que são maçons. Ou seja, quem é maçom não está excomungado, mas continua não podendo ser maçom. O Papa tirou a excomunhão, mas tanto que hoje, igual eu falei desse maçom, por que ele frequenta a igreja? Porque a igreja não proíbe que a pessoa que seja maçom vá à igreja. Ela pode frequentar a igreja, ela só não pode receber nenhum sacramento. Ela não pode comungar. Entenderam? Ela não pode receber a comunhão. Mas ir na igreja ela pode. Por isso que
essa pessoa que eu conheço ia direto na igreja. Se fosse antigamente, ele não podia ir, porque ele estava excomungado. Então, até 1983, a igreja dava excomunhão. Ex quer dizer fora. Ex-casado, não é mais casado. Ex-namorado, não é mais namorado. Ex-emprego, não está mais no emprego. Então, excomungado, fora da comunhão, fora da igreja. Então, hoje, a igreja não excomunga mais quem é católico e vai para a maçonaria. Mas continua proibido. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Hoje, o que dá excomunhão? Praticar um aborto. Praticar um aborto dá excomunhão. O padre que conta um segredo de confissão é excomungado. Quem agride o Papa é excomungado. Quem pega uma hóstia, joga no chão ou leva para esses satanismo é excomungado. Então tem 7 casos que a pessoa pode ser excomungada, mas a maçonaria hoje não dá excomunhão mais, ok? Então eu quero colocar qual é a posição hoje oficial da igreja sobre a maçonaria e o católico que quer ser maçom. A igreja, gente, tem um documento chamado Código de Direito Canônico. É aquele documento que o Lutero queimou na época da Reforma Protestante. Pena que eu não tenho aqui o código para mostrar para vocês, eu ainda não consegui adquirir o código, mas eu vou comprar para mim. Quando eu comprar, eu vou mostrar ele aqui. É aquele livro verdinho, que traz ali, é o estatuto da igreja. Tudo que o católico pode e não pode. O Papa, os bispos, os padres, os diáconos e nós leigos. Tudo que o católico pode e não pode fazer. É o Código de Direito Canônico. É o documento da igreja que é assinado, né, pelo Papa, ok? O código, ele é revisado, e a última vez que ele foi revisado foi em 1983 pelo Papa João Paulo II. E ele que fez esse código que está até hoje aí vigorando na igreja. Então o Papa tirou a excomunhão da maçonaria, de quem é católico e vai ser maçom, mas ele continua proibindo o católico de ser maçom. Então eu quero colocar aqui o que o Papa fala sobre a maçonaria, e nós vamos aí conversando e comentando, ok? A maçonaria atrai muitos católicos. Infelizmente, embora a igreja proíba que o fiel se associe a uma loja maçônica. Está bem claro. Então, é proibido para o católico ser maçom. Ok? Então, se você sabe que não pode, você está cometendo um pecado, você está desobedecendo a igreja. Ok? Com todo o respeito que devemos a cada pessoa, porque tem liberdade. Você tem liberdade, agora você tem que escolher. Ou você é maçom ou você é católico. Não tem como ficar um pé na calçada e outro na rua. Em face da sua opção, da sua liberdade. Devemos, contudo, lembrar aos que querem ser autenticamente católicos, porque tem o católico de boca e tem o católico praticante. Eu sempre falo isso. Ok? Tem, né, o católico de BGE, o censo vai lá na casa dele, eu sou católico, mas não é católico. Não vai à missa, não lê a Bíblia, né, não participa dos sacramentos. Não é católico, é só de boca. Ok? Então aqueles que querem ser autenticamente católicos, que a filiação à maçonaria é considerado pela Igreja Católica pecado grave. Olha só, olha a seriedade da coisa. Já que as concepções de Deus e religião, assim como o processo de iniciação secreta imposto aos novos membros, não se coadunam com as noções do cristianismo, relativos a Deus e aos sacramentos. Por isso que não pode receber nenhum sacramento. Principalmente, então, o que a igreja está dizendo? A maçonaria, gente, é uma sociedade secreta. Ela não é uma religião, ela não é uma seita. A maçonaria é uma sociedade secreta.
E o cristianismo não é a favor de nenhuma sociedade secreta. E eu vou te provar por quê daqui a pouco. No cristianismo não pode ter nada secreto. E todo mundo sabe que a maçonaria é uma reunião em que você não pode contar nada do que acontece ali. Todo mundo sabe disso, até quem não é da maçonaria. Eu não sou da maçonaria, mas eu sei que não pode. O que acontece lá você não pode falar. Então é uma sociedade secreta. Então isso não compactua com o cristianismo. E eu vou te falar por quê. A igreja tem uma posição oficial sobre o assunto, que foi firmada pelo pronunciamento da Santa Sé. O que é a Santa Sé? É uma organização do Vaticano que trata desses assuntos de religião. Em 26/11/1983, eu estava com 2 anos, tem 41 anos que a igreja falou isso, isso está em vigor até hoje, não mudou nada. Por ocasião do atual Código de Direito Canônico, que eu já expliquei o que é, pelo Papa São João Paulo II, que foi quem elaborou o código, e está em vigor até hoje, que hoje é santo para nós católicos. Então, Papa é quem tirou a excomunhão, mas disse que não pode o católico ser maçom, ok? Esta declaração é da Congregação para a Doutrina da Fé, que vem assinada pelo prefeito cardeal José Ratzinger. Gente, quem que é o cardeal José Ratzinger? Papa Bento XVI, saudoso Papa Bento XVI, que muita gente fala mal, que era amiguíssimo do Papa João Paulo II. Ele, na época do que o Papa João Paulo II vamos dizer, colocou o código, ele entregou para quem assinar e colocar para o povo? O Papa Bento XVI, que era o prefeito na época do Vaticano. Por isso que depois que o Papa João Paulo II morreu, ele foi escolhido para Papa. Mesma coisa o catecismo da Igreja Católica, esse catecismo que nós estamos estudando, amarelinho. Até 1992 era o catecismo romano. Em 92 o Papa João Paulo II fez esse catecismo, elaborou esse catecismo, entregou para quem? Papa Bento XVI, que também era o prefeito na época, e ele então autorizou e o Papa assinou, e os dois colocaram aí o catecismo da igreja. Então foi elaborado, claro, com o Papa Bento junto com outros cardeais, mas quem é o chefe, era o manda-chuva na época da congregação do Vaticano era o Papa Bento, e o Papa João Paulo II depois assinou tanto o Código de Direito Canônico quanto o Catecismo da Igreja. Olha a importância dessas duas pessoas para a igreja. E tem gente que fica aí falando mal deles. Tá vendo? Então, olha o que o Papa falou e o Papa Bento XVI colocou também, os dois. Ok? Isso é a palavra do Papa João Paulo II com o aval do Papa Bento XVI. Os dois últimos papas da igreja antes do Papa Francisco. Olha o que ele diz. Tem se perguntado se mudou o parecer da igreja a respeito da maçonaria no novo Código de Direito Canônico. Ok? Esta sagrada congregação quer responder que tal circunstância permanece, portanto, imutável, ou seja, não mudou. O Papa não mudou, o Papa só tirou a excomunhão. Então continua imutável o parecer negativo, ou seja, não pode, da igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da igreja. Aí que pega. A doutrina ali, por ser uma sociedade secreta, a doutrina ali não é compatível com a doutrina católica. Vou explicar. E por isso permanece proibida a inscrição nelas, tá vendo? Proibido para o católico ser maçom.
os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, é a palavra da igreja. 1 Timóteo 3,15. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Jesus disse isso para o Papa. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10,16. Isso é muito sério, gente. Então, o católico que desobedece à igreja está desobedecendo o próprio Jesus. É pecado grave e não pode aproximar-se da Sagrada Comunhão. Então, não pode comungar se você é maçom, não pode receber nenhum sacramento. Você pode até ir à igreja, como esse rapaz que eu falei ia. Agora não pode receber nenhum sacramento. Não compete às autoridades eclesiásticas locais, ou seja, o bispo, o padre, pronunciar-se sobre a natureza das associações maçônicas, com um juízo que implique derrogação de quanto foi acima estabelecido. Então, se tem algum bispo e padre que autoriza, o Papa está dizendo, está desobedecendo também a igreja. Então, se você conhece algum padre, algum bispo, que autoriza o católico a ser maçom, ele está desobedecendo a igreja, está desobedecendo o Papa. Porque não pode autorizar o católico a ser maçom. E isto é segundo a mente da declaração da Sagrada Congregação, 17 de fevereiro de 1981. Olha aí, no ano que eu nasci, tem 43 anos isso. O sumo pontífice João Paulo II, durante a audiência concedida ao prefeito José Ratzinger, Bento XVI, aprovou a declaração definida em reunião ordinária desta sagrada congregação e ordenou a sua publicação. Lembrando, gente, que o Papa declara, o que ele decreta, a igreja não volta atrás. Ok? Então, é perigoso você desobedecer. Roma, Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 26 de novembro de 1983. Tá vendo? É importante notar que a declaração da Santa Sé afirma que, 2 pontos, estão em pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Está até destacado aqui. Como é que o assunto é sério? Isto é muito sério para os católicos. Eu não estou falando para quem não é católico. Eu estou falando para os católicos praticantes, não é o de IBGE. Os praticantes. Ah, o que tem? O que tem eu ser católico e eu ser maçom? Não é? O que tem eu ser católico e ser espírita? O que tem eu ser católico e ser, né, de outra religião? Não pode. Ou você é católico ou você não é. É a palavra oficial da igreja sobre a questão. Aí, Dom Estevão, que é um teólogo, muito, infelizmente também já morreu, mas está em processo já de beatificação, eu ouvi dizer. Dom Estevão é o que fundou a Mater Ecclesia, que quem faz teologia aí sabe. Era um homem com fama, um dos maiores teólogos da Igreja Católica também, no Brasil. Ele era brasileiro, só que infelizmente já faleceu. De reconhecida seriedade e competência, teólogo renomado, afirma, 2 pontos. Olha o que Dom Estevão diz. Eu tenho alguns livros aqui e algumas postilas aqui do Dom Estevão. Era um homem extraordinário, sabia tudo de doutrina. Olha o que ele fala sobre a maçonaria. A maçonaria professa a concepção de Deus chamada deísta. O que é isso? Ou seja, que a razão natural pode atingir. Ou seja, você pode, com a sua mente, com a sua razão, você pode atingir Deus. Claro que não, gente. Deus, eu já falei, Deus é Deus, nós somos criatura. Outra coisa, Deus é um mistério. Como é que você vai entender a Santíssima Trindade?
Nunca você vai entender isso. Santo Agostinho já dizia, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Como é que você vai entender que Jesus está num pedacinho de pão na hóstia consagrada? Você não vai entender isso nunca. Agora, como é que pela razão você pode chegar a Deus? Só aí você vê que não tem como juntar. Continuando. Admite a religião na qual todos os homens estão de acordo, deixando a cada qual as suas opiniões particulares. Então, você, para ser maçom, você pode ser católico, espírita, protestante, ateu. Até ateu pode ser. Então eles fazem o quê? Uma mistura. Isso é nova era, isso é sincretismo. Por isso que eu falo que veio do protestantismo, porque quem teve essa noção foi Lutero. Lutero que falava isso. Você mesmo pega a Bíblia e você mesmo interpreta, particular. Você e Deus. Não precisa da igreja. Tá? Por isso que eu falei que a maçonaria nasceu do protestantismo. Deixando cada qual as suas opiniões particulares. Esta noção de Deus e da religião é vaga e não condiz com o pensamento cristão, que reconhece Jesus Cristo e as grandes verdades por ele reveladas. Então, eles usam, por exemplo, a Bíblia. Eles usam a Bíblia, mas não como revelação. Não é uma revelação, porque até um ateu pode participar. Então eles fazem ali uma mistura. Aliás, gente, quem não usa a Bíblia? Até o satanista hoje está usando a Bíblia. O demônio também não usou a Bíblia para tentar Jesus? Todo mundo hoje usa a Bíblia, mas de forma errada. Além disto, tanto a maçonaria regular como a irregular, que eu não sei o que significa, tem seu processo de iniciação secreta, foi o que eu já expliquei. Todo mundo sabe disso. Propõe o aperfeiçoamento ético do homem através da revelação de doutrinas reservadas a poucos e recebidas dos grandes iniciados do passado, entre os quais alguns maçons colocam o próprio Jesus Cristo. Então, ali, Buda, Maomé, ali, qualquer um ali pode ser colocado no mesmo patamar de Jesus Cristo. Ok? Ali não tem eles não têm Jesus, a maçonaria não tem Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Entendeu? Jesus é maravilhoso, mas eles colocam ele junto com outros. Celebram também rituais de índole secreta ou esotérica. Olha o perigo. Então a maçonaria, eu nunca participei e nem quero, mas todo mundo sabe que ali tem rituais secretos e esotéricos. E a igreja é contra tudo que é secreto e tudo que é esotérico. Que vão sendo manifestados e aplicados aos membros novatos à medida que progridem nos graus da iniciação. Ora, um tal processo de formação contrasta com o que o cristianismo professa. Este não conhece verdades nem ritos reservados a poucos. O evangelho, gente, é para ser, Jesus falou, o evangelho é para ser pregado a todos. Ele não faz distinção de ninguém, nem de... O que São Paulo diz? Já não tem mais homem nem mulher, judeus ou gregos. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Nada tem de oculto ou esotérico. Outra razão muito séria que Dom Estevão levanta para mostrar ao católico que não se faça maçom é esta, 2 pontos. Agora, Dom Estevão explicando. Ademais, quem se filia a uma sociedade secreta não pode prever o que lhe acontecerá. Você tem que ficar quieto. O que acontece ali você não pode falar, de bom ou de mal. Você não sabe o que vai acontecer ali, é secreto. Você tem que ficar de boca fechada. Então você tem que aceitar aquilo ali. Você faz um pacto. E será que tudo que acontece ali é bom? Não sei. Para mim entrar numa coisa, eu tenho que saber onde eu estou entrando. Agora eu vou entrar sem saber? Sei lá o que está acontecendo ali dentro? Não.
ou que te pedirá ou imporá. Então, eles vão te pedir alguma coisa que às vezes é contra a sua religião, e você tem que fazer. Você fez uma promessa, é como se fosse uma promessa. Quando você faz uma promessa a Deus, você não tem que cumprir? Na maçonaria, a mesma coisa. Não lhe será fácil guardar a sua liberdade. Você não tem liberdade mais, que você fica preso àquilo ali. De opções pessoais. Embora tencione manter fidelidade a seus princípios íntimos, pode-se ver em encruzilhadas constrangedoras. E é verdade. Ok? Então, gente, eu quero encerrar com a santa palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Claro, gente, que a Bíblia não vai falar sobre maçonaria. Ok? Mas, o que a Bíblia vai falar? Aquilo que Dom Estevão disse. O cristianismo não tem nada secreto. É tudo ao ar livre. Nada escondido. É para todos. Tá? Você tem liberdade de querer ou não querer. Mas, né, o evangelho tem que ser pregado a todos. Não é só a alguns. Não tem discriminação para ninguém. Você, né? Se você quer, meu filho, pode vir. Não tem esse nem aquele. Não é nada secreto. A gente só fecha a igreja quando está chovendo. A gente só fecha a igreja ali quando está chovendo. Mas você pode ir, pode participar à vontade. Você vê lá o nosso ritual como é. Não tem nada secreto. A única coisa que é secreto na igreja é a eleição do Papa. Mas por quê? Para que outras pessoas não se intrometam. Ok? A eleição do Papa tem que ser secreta. Por quê? Os apóstolos também fizeram isso. Quando elegeram Matias, quando eles elegeram Matias para substituir Judas, só os apóstolos. Por quê? Para ninguém se intrometer de fora. E nós já vimos na história da igreja, quando acontece isso, a confusão que dá. Quando alguém se mete nas coisas da igreja. Então, tá certo, tem que ser só eles ali. Agora, na hora do culto a Deus, aí tem que ser todo mundo. Tanto que a igreja celebra a missa ao ar livre, nos campos de futebol, né? O certo é celebrar dentro da igreja. Mas quantas vezes a igreja celebra, faz missa campal? Em campo de futebol, em outros lugares. Então, rapidamente aqui, eu quero colocar 3 textos da Bíblia que falam sobre isso. O primeiro texto é o de São Mateus, capítulo 10. Jesus falando, gente. Jesus falando, olha só. Mateus capítulo 10, versículo 26. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 26. O título é Falar abertamente e sem medo. É o título aqui na Bíblia de Jerusalém. Então, falar para todos, nada secreto. Falar abertamente para todo mundo ouvir. Se alguém não quiser ouvir, problema dele, mas é para falar para todos. O Apocalipse não diz? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, gente, não tem nada secreto. Olha o que Jesus diz. Jesus falando para os apóstolos que iam evangelizar. Os apóstolos iam sair para evangelizar. Olha o que Jesus diz. Não tenha medo deles. Deles quem? Dos judeus, das perseguições, dos romanos. Portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto. Olha o que Jesus está dizendo, hein? Isso aí não é só para maçonaria, não. Por isso que a igreja ensina, né? Pecado que você não contar aqui, você vai contar lá no juízo final. Por isso que é melhor você contar aqui na confissão para o padre, senão vai sair lá na confissão, lá no juízo final. Olha o que Jesus está dizendo. Nada encoberto que não venha a ser descoberto. Então não acho que você está escondendo, porque de Deus ninguém esconde nada. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Então não tem nada secreto. Deus está vendo tudo. Que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. Olha aí. Então não tem nada secreto e nada esotérico. Tudo aquilo que é ocultismo vai ser revelado. Olha, o que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que é dito aos ouvidos, ou seja, secreto,
proclamai-o sobre os telhados, ou seja, para todo mundo ouvir. Não é? Então, gente, mais claro do que isso, impossível. Mas tem mais, tem mais. João capítulo 18. Evangelho de São João capítulo 18. Evangelho de São João capítulo 18. Versículo 19. João 18, 19. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 19. Jesus de novo. Olha o que ele disse lá atrás. Tudo será descoberto, não tem nada secreto. Não é? Olha o que ele diz aqui. Para os judeus. Tá? Aqui Jesus estava preso e ele estava sendo interrogado pelos judeus. Caifás, né, todo aquele povo judeu. Presta atenção, versículo 19. O sumo sacerdote Caifás interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Olha só, hein? Presta atenção. E da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, versículo 20. Eu falei abertamente ao mundo. Olha aí, olha o que ele está dizendo. Jesus não escondeu nada de ninguém. Falou para todo mundo ouvir, não tem nada secreto. Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Gente, mas é impossível, mais claro do que isso. Só água, só luz. Nada falei às escondidas. Não pode ter nada secreto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes ensinei. Eles sabem o que eu disse. Tá vendo? Então, gente, a doutrina de Jesus é para todos, é para ser falada abertamente a todo mundo. Não é para ficar escondido, só para alguns. Mulher não pode participar, criança não pode participar, todo mundo pode participar e deve participar. E último, segunda carta aos Coríntios, agora é São Paulo falando. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Seria bom você ler o texto inteiro, mas já estamos aí com quase 40 minutos, eu não quero me alongar. Em casa, você lê do versículo 1 até o 6. Eu só vou ler um versículo, eu vou ler o versículo 2. Mas você leia depois do versículo 1 a 7, a 6. Eu só vou ler o versículo 2, para a gente encerrar. Dissemos, São Paulo dizendo, tá? Pregando e dizendo aos coríntios. Dissemos não, tá aqui, entre aspas, dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Aí aqui ele continua falando. Eu não vou falar porque já estamos aí com 38 minutos. Mas só esse versículo aqui, gente, já diz tudo. O que Jesus falou lá, São Paulo está dizendo aqui. Vou repetir. Dissemos não, ele está falando da pregação, do Evangelho. Dissemos não aos procedimentos secretos. Ou seja, os apóstolos não falaram nada escondido. Não tinha nada de secreto. Quem quiser, São Paulo chega a dizer, ele foi falar para os judeus não aceitaram, então eu vou lá falar para os pagãos. E São Paulo viajou o mundo todo pregando o Evangelho. Quem não quer, eu vou para quem quer, mas nada secreto. Então, minha gente, a nossa doutrina católica não tem nada de secreto. A prova está aqui. O que é isso aqui? Catecismo da Igreja Católica. Ok? Catecismo da Igreja Católica. Aqui é a nossa doutrina. De 2000 anos. Eu já expliquei isso aqui. O que é o Catecismo da Igreja? É a tradição e a Bíblia explicado pelo magistério da Igreja. É o nosso credo
é os mandamentos, é os sacramentos e a espiritualidade, a oração. Então, nada secreto, está tudo aqui. A igreja manda, tanto que eu estou estudando com você. Eu estou estudando aqui a nossa doutrina. Segue quem quer, mas não tem nada secreto. Nada. Então, meu irmão, minha irmã, o católico não pode ser maçom. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Até o próximo programa, se Deus quiser.